Segundo Crônicas, capítulo 17. Eu já falei uma vez sobre esse assunto, eu quero agora pegar um ponto mais específico do assunto, que é como ser bem-sucedido junto a Deus. Eu já falei sobre o Jó, que foi bem-sucedido junto a Deus, junto aos homens, né? Ele foi bem-sucedido perante o diabo, ele venceu o diabo. Hoje eu quero focar nisso, como é que a gente pode se tornar bem-sucedido perante Deus, como você pode ser uma pessoa de sucesso perante Deus. Porque se você for uma pessoa de sucesso perante Deus, nada segura você. Não existe demônios, não existe circunstâncias, não existe crises, não existe problemas, nada segura você. Porque é em Deus que está a sua vitória. Amém? A nossa vitória está em Deus. Segundo Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler do 1 ao 19. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. E antes buscou aos Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve riquezas e glória em abundância. E ele seguiu corajosamente os caminhos do seu pai. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, Beniheu, Abadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobe-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além de prata, lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões, de 1.000, o líder Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor. Espera aí, diga comigo de novo. Se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor. Com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Jeozadabe, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Eu quero falar com vocês hoje como obter sucesso perante Deus. Aí está uma história de sucesso.
E nós vamos seguir o que Deus está nos ensinando nessa história do sucesso. Mas eu fiz algumas anotações aqui antes de a gente entrar no texto. Eu anotei aqui que sucesso depende de 3 coisas. A primeira coisa do que o sucesso depende é quem diz o que é sucesso. Muitas vezes alguém pode dizer que uma coisa é sucesso, mas para mim pode não ser sucesso, para você pode não ser sucesso. Então depende de quem diz o que é sucesso. O que se diz ser sucesso? Muita gente está dizendo que alguma coisa que aconteceu foi um sucesso, mas muitas vezes não. Se você espera um pouquinho de tempo lá para frente, a coisa vai dar errado, ficou pior que se não tivesse acontecido, então não foi um sucesso. Então depende de quem diz o que é sucesso, o que se diz ser sucesso, e depende como isso é dito. Muitas vezes o sucesso é dito para aquelas pessoas que estão tendo sucesso de maneira equivocada. Está sendo dito como se as pessoas fossem de sucesso, e muitas vezes não tem nada a ver. Algumas pessoas que nem conhecem a Jesus, são bem-sucedidas, há milhares por aí. Da onde vem esse sucesso? Muitas vezes são as circunstâncias. A pessoa estava certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, pum! Né? Foram circunstâncias. E ele não ficou bem-sucedido porque ele sabia como se tornar um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso. Mas hoje, eu quero dizer para você que você pode aprender como se tornar. Sucesso na tua vida não precisa ser uma casualidade. Sucesso na tua vida não precisa ser também uma coisa difícil, complicada, um peso para ter sucesso. Isso nós não vimos na história que lemos. Porque o sucesso, quando vem do Senhor, a bênção que vem do Senhor, ela não acrescenta dores. É isso que está escrito na Bíblia. Então você não precisa muitas vezes. Às vezes tem que pagar um preço. Nós vimos o Jó, o tamanho do preço que ele pagou. Mas isso depende de cada pessoa, do plano específico que Deus tem para cada um. E nós não podemos fechar numa coisa. Se eu quero sucesso, eu tenho que me tornar o maior sofredor. A história da igreja já conta que isso não deu certo. Sabe, na história medieval conta que as pessoas queriam muito buscar Deus. Então a primeira coisa que eles faziam, se tornavam monges. Aí eles construíam lugares que tinham celas, com grade mesmo, como se fosse cadeia. E eles entravam naquelas células. E aí, para buscar mesmo a Deus, eles tinham uns chicotões assim que eles se açoitavam a eles mesmos até sangrar. Isso não tem nada a ver com o sucesso. Isso tinha a ver com a loucura religiosa da época. Mas nós temos um padrão para o sucesso segundo Deus. Sucesso que vem de Deus. Há um outro caso, que é o caso de José. Nós lemos aqui o caso de um rei, ok, Josafá, mas eu quero dizer alguns versículos aqui que estão no Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3, sobre o que Deus diz. Porque muitas vezes o que eu digo, eu não sou Deus, posso estar errado. O que as circunstâncias estão dizendo, pode estar errado. Mas o que Deus diz nunca está errado. Veja o que Deus diz, Gênesis 39, 2 e 3. Ok? Mas o Senhor era com José. Então a primeira coisa do sucesso segundo Deus, Deus tem que estar no meio. Não vai ter sucesso segundo Deus sem a presença dele. Ok? Mas o Senhor era com José e ele se tornou. E por que ele se tornou? Por causa da presença de Deus. E ele se tornou próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio, mas era escravo. Aí você pode dizer, pastor, calma lá, pastor, esse tipo de sucesso eu não quero. Ser bem-sucedido, andar com Deus e virar um escravo, igual José. Estava na casa do Potifar. Aí a Bíblia diz, versículo 3, e viu o Potifar, que era o seu senhor, que o Senhor viu o seu senhor, que Deus era com ele. Ele estava lá. Então isso está querendo dizer que o teu sucesso não depende do quanto você tem, não depende de nada. Sucesso é você ter Deus na sua vida. O resto você tem tudo, porque você tem o soberano, o criador, o redentor, o todo-poderoso. Porque o Senhor, Deus era com ele. E o que ele fazia em suas mãos, e fazia o que fazia prosperar em suas mãos tudo quanto ele empreendia. Não interessa a tua situação.
Se você é escravo, se não é, se é empresário, se não é. Se você estiver com Deus, Ele vai fazer prosperar tudo que você puser as tuas mãos. Amém? Então nós vemos aí um sucesso segundo Deus. E nós queremos esse sucesso, amados. Nós não queremos qualquer sucesso. Então a primeira coisa que eu quero voltar lá para o texto, por favor, volta para mim lá. E se achar aquela outra tradução, melhor ainda. 17, eu quero que você vá lá para o versículo 3. Versículo 3 começa descrevendo a origem do sucesso de Josafá. Então, se eu fosse você, isso aí vai ficar escrito. Vai ficar gravado lá na página da igreja, você vai poder reouvir. Tem na página da igreja, se você for lá e você correr para baixo, assim, tem lá escrito blog do pastor João. Exatamente esse esboço vai estar lá no meu blog. Aliás, já pus ele hoje, de manhã. Então você pode ir lá e tornar a ler, porque você não pode perder isso. Como é que se torna bem-sucedido com Deus? Ok? Então veja só. Começa dizendo o versículo 3. E o Senhor foi com Josafá. Por quê? Porque inicia uma oração coordenada explicativa. Toda porque está dizendo que alguma coisa que vai acontecer depois tem relação com aquilo que foi dito. Aquilo que foi dito era uma consequência disso que vem depois do porquê. Então a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Mas tem muita gente que diz assim, não, eu sei que Deus está comigo. Será que está mesmo? Se você conseguir acrescentar o que tem depois do porquê, você pode ter certeza que está. Porque em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos do seu predecessor Davi, que o seu pai Davi tinha seguido. Ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Então, porque ele andava com Deus, como no início da vida de Davi, o Senhor era com ele. Então, veja bem, o Senhor é onipresente. Ele está em todos os lugares. Agora, esse não é o problema. O problema é se ele está perto de você e está por você. Não está como um espectador. Aqui estou eu e aqui está Deus. E Deus está aqui assim, olhando para mim ali, de braço cruzado. Se eu não recolher ele na minha vida, ele não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque quando ele me criou, quando ele criou você, ele deu para a gente uma coisa chamada liberdade de decisão. E a primeira liberdade de decisão que eu e você temos que tomar é recolher Deus nas nossas vidas. Ele está com todo mundo. Mas ele está fazendo alguma coisa? Quando diz que o Senhor esteve com Josafá, quer dizer, ele era parte daquilo que o Josafá estava fazendo. Ele estava interessado, ele estava se envolvendo com Josafá. Ele estava se envolvendo com Josafá. Então, por isso que ele estava se envolvendo. Por quê? Porque ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi. Quais foram os primeiros caminhos do seu pai Davi? Davi era um homem tremendo. Primeiro ele era adorador, tinha uma cítara e ele adorava. Depois ele era um camarada de fé. Um dia ele estava lá cuidando do rebanho, adorando com a sua cítarazinha. E aí sai um leão, agarra uma ovelha. Ele diz, espera aí, essa ovelha pertence ao meu pai. Leão não vai levar a ovelha que eu estou cuidando. Está sob os meus cuidados. E ele, em nome do seu Deus, se levanta. Sabe como é que isso se chama? Fé. Pela fé, no nome do seu Deus, na pessoa do seu Deus, ele se levanta, agarra o leão, mata o leão e salva o cordeiro. De repente sai um urso. Ele faz a mesma coisa. Um belo dia se levanta um gigante filisteu. Um homem de mais de 2 metros de altura, quase 3 metros de altura, com uma lança assim que eu acho que a minha mão não conseguiria bracar. E se levanta e desafia Israel. E sabe o que acontece? Lá vai Davi, em nome do Senhor seu Deus. Então, o Josafá andou nesses primeiros caminhos. E aí vem uma pergunta para nós, e eu quero ir fazendo a aplicação desse estudo hoje, desse texto hoje, à medida que nós caminhamos. Como estou eu? Como você está? Você está andando nos caminhos?
Nós precisamos nos avaliar. A Bíblia diz que se nós nos julgarmos, não vamos ser julgados por ninguém. Está escrito lá na Bíblia. A gente precisa se avaliar, mas não se avaliar para dizer, ai, estou separado de Deus. Não, se avaliar e dizer, não, vou voltar ao primeiro amor. A Bíblia diz que um pessoal na Bíblia lá tinha perdido o primeiro amor, e Jesus disse, eu tenho contra você que perdeu o primeiro amor. Retorna. Então você tem que retornar esse tempo. A primeira coisa para você ser uma pessoa bem-sucedida é o Senhor ser com você. Tudo é dele, porém, o porquê é nosso. Todo o poder é de Deus, mas o porquê é nosso. O que eu vou fazer, como eu vou me posicionar, é a minha fé. É a expressão da minha fé. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se vocês lerem o livro, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo 26, 28, por lá, vocês vão ver o que é que a Bíblia está dizendo que Deus pensa sobre você. Vou dizer algumas coisinhas poucas aqui. Ele pensa, ele acha, ele fez você para ser cabeça e não cauda. Ele fez você para ter, para emprestar e para não tomar emprestado. Ele fez você para ser abençoado aonde você entrar. Ele fez você para ser abençoado quando você sair. Essa é a vontade dele. E aí a pergunta nossa é, e eu? Como é que eu estou? Estou dentro disso ou não estou dentro disso? Nós temos que nos avaliar. Não para ficar depressivo, mas para se arrepender. A Bíblia diz, arrepende-te de onde caíste. E volta. Então Deus quer, Deus andou. Deus estava com Josafá. Porque Josafá estava com ele. Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz assim, eu honro aqueles que me honram. Se não honramos o Senhor, não vamos ser honrados por Ele. É um relacionamento. Irmãos, digam comigo, vida cristã é um relacionamento com Deus e com o próximo. Mas tem que começar com Deus primeiro, porque senão vai dar mal com o próximo. Ok? Se não estiver bem com Deus, não vai ficar com o próximo. Então, o Senhor ser conosco é coisa dele. Ele é soberano. Ele decidiu ser com você. Agora, você ser com ele é a tua decisão. O Josafá fez essa decisão. Por isso, ele era um camarada de sucesso perante Deus. A Bíblia diz, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. A Bíblia diz, porque não procurou os Baalins. Gente, talvez você diga assim, claro, ia procurar os ídolos. Gente, Israel naquele tempo era uma idolatria total. Para onde olhava tinha altar para Baalim. Embaixo das árvores frondosas, altar. Nas montanhas, altar. Nos baixados, altar. Tudo tinha altar. Israel tinha se corrompido, estava numa idolatria terrível. Mas ele resolveu que ele não ia repartir o seu coração com outros deuses. Aí você diz, pastor, finalmente achei um ponto em que eu passei no teste. Passou? Talvez nós não estamos tendo imagens, balins aí, mas que tal o Deus dinheiro? Que tal o mamon? Que tal o Deus riqueza? Que tal o Deus desfrutar a vida? São deuses. Tudo que ocupa lugar na nossa vida é um Deus. Agora, não me entenda mal. Não estou dizendo que você não pode desfrutar a sua vida. Você pode. Eu estou chegando no topo dos meus 65 aqui, desfrutei muito a nossa vida. Eu ia para o campo missionário, meus meninos começaram a ir para o campo missionário comigo, quando eles nem caminhavam. Meu último filho, ele nem andava. A gente ficava 30 dias em campo missionário e depois a gente voltava, descendo por todas as praias do litoral. Nós tínhamos um trailer e uma caminhonete que a gente puxava e a gente vinha. Eu desfrutei a vida, servi ao Senhor, desfrutei minha vida e ainda não terminei de desfrutar, nem terminei de servir. Eu vou servir, meus últimos dias serão melhores que os primeiros. Eu espero que você esteja entendendo isso. Não procurar outras coisas. O que é que eu estou procurando? É Deus. O que você faz quando vem a tribulação na sua vida? Segue o conselho da mulher de Jó ou segue o conselho do Jó? Amaldiçoa Deus e morre. Deus me abandonou, também agora fico bravo com ele, não vou mais buscá-lo.
Irmãos, ou você se achega a Ele. Se você se chegar a Ele, Ele vira teu refúgio, teu esconderijo, o poder contra tudo aquilo que você não tem poder para lidar, Ele lida. Mas nós temos que, chegai-vos a mim, e eu me chegarei para vós outros, diz o Senhor. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Outra coisa que diz aí, primeiro fala que ele andou. Na segunda coisa fala que ele procurou. Dá uma olhadinha aí no versículo 4. Obrigado por estarem comigo aí. Antes procurou. Agora fala para mim, o que significa procurar? Significa procurar. É muito fácil, se você perde alguma coisa na sua casa, você vai procurar. A Bíblia conta a parábola da mulher que perdeu as dracmas e varreu tudo, acendeu a luz, procurou até encontrar. Então procurar é isso. Às vezes nós temos procurado tantas coisas, mas não temos procurado a Deus. Quem procura acha, e às vezes acha coisa que não tem muito significado. Mas quanto nós temos procurado a Deus? Eu não sei, a gente precisa analisar. Mas o texto está dizendo que essa é uma das características de alguém que é bem-sucedido perante Deus e, por consequência, por ser bem-sucedido com Deus, é bem-sucedido em todo o resto. É bem-sucedido em todo o resto. Então ele procurou o Deus do seu pai. Daí veja só, andou segundo os seus mandamentos. Ele não procurou Deus para achar e diz, achei Deus. Não. Ele achou Deus e daí olhou para Deus e disse, e daí Deus? O que é que o Senhor tem para mim? Aí Deus falou, tenho para você andar nos meus mandamentos. E aí ele andou nos mandamentos. E ele não andou por obrigação. Tem gente que diz assim, andar nos mandamentos, pastor, mas nossa, constantemente eu ouço cristãos, crentes dizendo essa frase, pastor, mas como é difícil andar com Deus. Que difícil, irmãos. Devia ser um prazer. É porque está andando como um fardo, como uma obrigação. Não vem do coração. A Bíblia diz, esse povo em vão me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, essas coisas têm que vir do coração. A busca de Deus é do nosso coração. Então, quando você anda com Ele, nos seus mandamentos, no seu coração, os seus mandamentos, a Bíblia diz, não são pesados. Porque você está amando. É só você ler os salmos do Davi. Você vai ver como é que ele amava os mandamentos do Senhor. Como é que ele se deleitava nos mandamentos do Senhor. Andou nos seus mandamentos. E aí tem uma coisa tremenda. Na minha Bíblia diz então. Por isso eu queria a minha tradução. Não a NIV. Na minha Bíblia diz então o Senhor confirmou o seu reino. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Então o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Quando você busca o Senhor, quando você anda com Ele, quando você o procura, quando você faz isso com o teu coração, com alegria, sabe o que acontece? O Senhor te confirma. Ele põe o selo, pum. Ninguém pode mais tocar. Mas a decisão é nossa, porque nós temos o nosso arbítrio. E agora, melhor do que o Adão. O Adão tinha que fazer a decisão lá por ele mesmo, mas nós temos o Espírito Santo habitando no nosso espírito, que nos ajuda a fazer essa decisão. Já pensou quão importante você é? É pelo fato de que nós somos o que Deus fez nós para sermos, é que nós não podemos viver de qualquer maneira. Você está vivendo a tua identidade? Sabia que uma das coisas que Deus fez com você, e você está aqui hoje para ouvir isso. Você não veio aqui por casualidade. Você está aqui para ouvir isso. Deus te fez para ser filho dele. E sabe quem que é filho do rei? É um príncipe, uma princesa. Agora, como é que é a vida? Vida de princesa é diferente de vida de mendigo. Vida de príncipe é bem diferente. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Ok? Então, a segunda coisa que nos diz o texto aqui, que fez com que o que Deus... Gente, eu quero que você entenda bem isso. Eu gosto de explicar bem explicadinho, o meu dom é mestre. Eu gosto de ensinar e as pessoas saírem sem problema para entender o que foi dito. Veja,
A tua identidade foi primeira pensada por Deus, antes que você nascesse. É como se Deus tivesse, e Ele tem. É só você ler, por exemplo, o Salmo 139. Todos os seus dias foram escritos no meu livro, antes que nenhum deles houvesse. Então, Ele, por ser Deus, Ele já viu você, muito antes que você nascesse, muito antes. E Ele tinha um plano para você, um propósito para você, um destino para você. Mas para você viver o seu destino, você tem que trabalhar a sua identidade. Você nasceu com um destino de princesa, de príncipe, mas não pode viver esse destino através de uma identidade de escravo. Não tem como. Não tem como. Então, esse trabalhar dessa identidade é o processo que nós estamos vivendo hoje. Você precisa começar a parar de ouvir as coisas que as pessoas dizem. Você precisa começar a ouvir o que Deus diz quem você é. Porque as pessoas estão aí com o coração ferido, para baixo, amargurados. E aí eles lançam todo o veneno da amargura, da depressão na sua vida, dizendo que você é quem Deus diz que você não é. Entenderam, gente? Às vezes as pessoas estão todas feridas, baixa estima, terrível. E aí jogam isso para cima de você. Você não pode viver essa identidade. É tua identidade. Deus criou você para viver uma identidade, a identidade de filho do reino, de amado, de amada. Então aí a Bíblia diz que ele começou a ver isso, ele começou a andar, ele começou a procurar, e ele andou mais, gostou da forma de andar. E aí a Bíblia diz que ele falou, uau, isso é bom, isso dá certo. E sabe o que ele fez? Aí ele fez o que está escrito lá no versículo 6. Veja o versículo 6. Tornou-se ousado o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Eu gosto dessa palavra ousado, porque isso é uma coisa que falta hoje em dia. Ousadia. Está faltando ousadia. Às vezes a gente diz assim, eu sei que Deus me ama e Ele vai me ajudar, mas a gente fica lá, falta ousadia. Falta se levantar. É isso que a ousadia faz. E dizer, não, vai ser assim. Agora, falando por mim, não por vocês. Falando por mim mesmo. Eu estava todas essas semanas aí, vai chegando o tempo, vai chegando o dia de hoje. Está se aproximando, ir para a Índia. Chegando o dia de hoje, com o peito carregado, um negócio assim. Aí um mês atrás eu fui no médico. 2 semanas de antibiótico, mesma coisa que nada. Aí me deram, tudo que a receita que me deram eu fiz. Natural, desnatural, remédio que me falaram eu comprei e nada. E aquele negócio é assim, E a semana passada, eu falei, peraí, eu estou andando de um jeito muito estranho. Não é o jeito de andar na vida cristã. Aí numa reunião de oração aqui, da semana atrasada, eu me levantei aqui na quarta-feira, eu disse, chega! Quando eu for para a Índia eu vou estar bom, muito bom. E a diabetes, o açúcar, 180, 210. Imagine. Como é que vai para um país como a Índia nessa situação? Falei, não mais. Eu me levanto agora e digo que quando eu chegar o dia de eu ir, eu vou estar... E estou. Sabe por quê? Porque se você lê na Bíblia a definição de fé, é a firme certeza das coisas que você não vê, que você espera, mas você ainda não vê. Você declara. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. Fé tem que ser acompanhada de uma declaração negativa. Eu tenho fé, mas se Deus quiser. Espera aí. A fé depende de você, não Deus. É você que tem que ter fé, não Deus. Deus quer. Aí Deus fica olhando para você e pergunta assim, eu quero, e você? Assim, Senhor, o Senhor que sabe. Igual aquele povo que veio falar com Jesus, Senhor, se queres, podes curar-me. Aí Jesus diz, se queres? Que negócio é esse? Eu quero. Agora você quer? Aí ele diz, eu quero, Senhor. Aí Jesus curou.
A fé tem que ser acompanhada de uma tomada de posição positiva. Igual o que nós estamos falando. Você tem que se encher desse negócio chamado ousadia no seu coração, para viver a vida cristã, para crer no Senhor. Declarar perante o Senhor as coisas que você não vê, mas que na mente do Senhor já são tuas, são para você. Viver um estilo de vida cristã positivo. Não igual aquelas duas hieninhas, o Hard e o... Oh, céus, oh, lua, oh, que dia, oh. Nós não somos criados para viver isso. Amém? Então ele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. E aí essa ousadia começou a se manifestar. Aí você talvez pode dar um pulo assim, eu sou ousado. Aí eu vou olhar para você. E o que a Bíblia diz? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Quais são os frutos da sua ousadia? Como é que a sua ousadia está se traduzindo para a prática? Como é? E aí, tá como a ousadia dele se traduziu para a prática. Tornou-se ousado o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. E ele levantou o olho e disse assim, já não mais. Quando o meu olho mirar daquele lugar lá, quando o meu olho for focado naquele lugar, eu não vou ver mais poste ídolo. Chega de poste ídolo na minha vista. Mandou tirar tudo. Sabe o que ele fez? Santificou a terra. Tirou tudo que não era do Senhor. Tirou tudo que era contrário ao Senhor. Então a nossa ousadia tem que se manifestar. E qual a primeira manifestação dela? Santificação. Separação para Deus. Já não mais isso na minha vida. Já não mais isso na minha vida. Santificação. O Senhor está falando comigo aqui. Removeu a idolatria da terra. Aquela terra, ele era rei. E era como se ele estivesse dizendo, aonde eu sou rei, a lei de Deus é o que vai governar. E ele tirou toda a idolatria. Sabia que você é rei e sacerdote primeiro da sua própria vida? Com a sua responsabilidade de fazer o que você precisa fazer. Pela fé. Se você se levantar e tornar o seu coração ousado para fazer, vou dizer uma coisa, o Senhor põe o seu selo sobre você e veja o que vai acontecer. Tornou o seu coração ousado, tirou os balins, e aí o que aconteceu? No terceiro ano do seu reinado, ele deve ter gastado uns 3 anos tirando aquela sujeira toda da idolatria de Israel, porque ele tirou da nação toda. No terceiro ano do seu reinado, enviou os príncipes e ele falou, ok, agora a gente já fez a limpeza, agora vamos colocar a coisa certa no lugar, a palavra de Deus. No meu reino, a palavra de Deus impera. Eu sou rei. E eu tenho uma lei que eu sigo, a palavra de Deus. E ele falou, e esse povo todo tem que também seguir. E eu vou fazer o que eu preciso fazer para que isso aconteça. E a Bíblia diz que ele se levanta. Então ele manda pessoas com o livro da lei para sair ensinando. Que coisa tremenda. Está aí o nome deles. E sabe quem ele manda? Ele não manda qualquer pessoa. Ali diz seus oficiais, mas na minha Bíblia diz seus príncipes. Ele, como reino, tinha príncipes no seu reino. Sabe quem eram os príncipes? Eram os melhores. Ele mandou as pessoas mais honradas que tinha. As pessoas... Não mandou qualquer um. Ele mandou seus príncipes. E aí vem o nome dos príncipes. E com eles ele mandou levitas, que eram os que cuidavam do ensino da lei. Sacerdotes também, Elisama e Jeorão. E eles ensinaram aonde? Em todo Judá. Diz a minha Bíblia no versículo 9. E ensinavam o povo. E percorriam as cidades de Judá e ensinavam o povo. E ensinavam o povo. Então ele tirou os ídolos, botou a palavra de Deus. E isso deve ter levado tempo, gente. Não tinha televisão para ensinar VaptVupt para todo mundo. Nem rádio.
para fazer uma pregação no rádio. Era 1 a 1. E é o modelo melhor que existe. É 1 a 1, pessoal. O Espírito Santo convencendo. Agora, quando ele faz isso, vem um negócio tremendo. De novo vem uma palavra-chave nesse texto que nós estamos lendo. Que palavra é essa? Então veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra. Então, coloca o versículo 10 aí para nós. Eles percorreram ensinando, veja o que diz o versículo 10. E o temor do Senhor caiu. Agora, a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã é simples. É quase meio bobinho, mas não é nada bobinha. Porque se fosse bobinha, todo mundo fazia isso. Por que não tinha caído o temor sobre os reinos antes e caiu agora? Por causa do posicionamento dele. Sabe? A gente quer as bênçãos do nosso Deus, mas não queremos nos posicionar perante o nosso Deus. Nós queremos as bênçãos do nosso Deus, mas não queremos fazer aquelas coisas que vão nos colocar junto com o nosso Deus, que nos vão alinhar com o nosso Deus. Às vezes não queremos. Mas quando nós assumimos a nossa posição como Josafá, sabe o que é que acontece? Então, o temor do Senhor cai sobre todos os reinos, ao redor de Judá. Agora, ele teria condições de fazer isso? Não. Meus irmãos, há coisas que eu tenho que fazer, Deus nunca vai fazer o que eu tenho que fazer. O erro no meio dos cristãos é esse, pensar que Deus vai fazer o que o cristão tem que fazer. Mas há coisas que Deus tem que fazer que eu posso morrer querendo fazer que nunca vou conseguir fazer. Como essa. Caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos ao redor, tudo que estava em volta. E não fizeram mais guerra. Então, quando nós nos posicionamos, a primeira coisa que acontece é, vem paz. Vem um tempo de paz. E sabe, a prosperidade é muito melhor no tempo de paz do que no tempo de tribulação. Então vem paz. Não fizeram guerra. Ele não tinha que ficar gastando dinheiro com guerra. Porque guerra, nesse tempo de hoje, ainda custa caro, e naquele tempo, mais ainda. Não fizeram guerra. Ah, que coisa tremenda, hein? Ah, Senhor lhe dá paz. E sabe, vai para frente, próximo versículo. Veja o que está escrito aí. Alguns dos filisteus, sabe quem eram os filisteus? Os inimigos, os que faziam a guerra. Alguns dos filisteus levaram presentes a Josafá. Imagine aquele inimigo figadal, aquele inimigo que quer ver você morto. De repente, bate na sua porta. Está aí o seu Josafá. Aqui estão os presentes. E não era presentinho. Era presente muito. Porque além da prata, deram o quê? Tributo. Agora eu quero te explicar essa parte. Sabe o que é tributo? Tributo é aquilo que acontecia com o perdedor. Quando um rei fazia guerra contra outro rei, aquele rei ficava seu escravo, porque foi perdedor, e tinha que pagar tributo para o vencedor. Agora, que guerra houve aí para pagar tributo? O pessoal resolveu por eles mesmos pagarem tributo. É porque essa é a parte de Deus. Quando nós fazemos a nossa, não se preocupe. A dele está garantida. Ele não falha. Então, tributo. Os árabes levaram rebanhos. Eram outros inimigos. Levaram rebanhos, 7.700 carneiros. De repente vem aquele rebanho assim que você não pode enxergar o fim. Imagine 7.700 carneiros e 7.700 bodes. 15.400. 15.400. Imagine você olhando assim, aquilo desaparecia de vista. E aí pergunta, que negócio é aquele? Aquele é um presentinho que está chegando para você. Não acha que é tremendo? Então, lembre-se disso. Ser abençoado por Deus, andar com Deus, usufruir, ser vitorioso com Deus, é um processo de mão dupla. É uma coisa que você faz. E a resposta que vem da parte de Deus em resposta ao que você faz. Não é um troca-troca com Deus. Por favor, não entenda isso.
Porque o que você faz, você não faz para ganhar. Josafá não estava esperando nada disso. Ele não fez por isso. Ele fez por amor. Então não é barganha com Deus. É expressão do coração. É o que você faz como expressão do seu amor que está no seu coração ao seu Deus. Aí então, isso move o coração de Deus. Toda ação tem uma ação igual ou em contrário. É a lei da física. Então veio aí. Que coisa tremenda. Então lhe pagam tributo. Quais são os resultados de uma pessoa de sucesso com Deus? O que Deus diz é o que Deus faz quando nos posicionamos. Versículo 3, versículo 5, é o resultado. Ok? Deus tem coisas ditas sobre você, mas elas são uma consequência que vão vir sobre você quando você se posicionar. Porque não existe outra maneira de andar com Deus senão pela fé. E fé sem obras é morta, não existe. Então você precisa andar pela fé. Então é o resultado da tua vida de fé. Isso é o que Deus diz. Deus diz, através dos seus mandamentos, dos seus atos, da sua revelação, da sua iluminação. Da sua iluminação. Deus fala. E quanto mais andamos com Ele, mais ouvimos o que Ele tem que falar. Como Deus diz, é o que fazemos com o que sabemos. Muitas vezes, eu digo, esse é um dos meus problemas. Se eu fosse fazer tudo o que eu sei, meus irmãos, vocês não imaginam como estaria a minha vida. Porque é o que fazemos com respeito ao que nós já sabemos. Não é, a Bíblia é clara. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. É claro na Bíblia isso. Quem sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. É o que fazemos com o que sabemos. Versículo 3, a segunda parte, versículo 6, versículo 9, está tudo aí. Todo escrito aí. Eles ensinaram, ele sabia o que tinha que fazer e ele fez. Ok? A trajetória. E isso é o final. Você vence perante Deus e perante os homens. E é glorificado. Uma humildade doentia. A gente diz, ai não, pastor, eu sou humilde. Amados, como você acha que Deus vai glorificar o nome dele na tua vida sem que primeiro ele glorifique você? João 17, Jesus diz, Pai, glorifica o Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Para você poder glorificar o seu Deus, você precisa ser glorificado. Mas se você estiver fora de posição com Deus, Ele não vai glorificar você. Porque se Ele glorificar você fora da posição com Ele, vai ser uma desgraça na sua vida, vai ser juízo na sua vida. Então você tem que se posicionar com Deus. E quando você se posiciona com Deus, vou te dizer uma coisa. Veja o que começa a acontecer. Eu quero ler uns poucos fins de alguns versículos. Final do versículo 5. Começa no de maneira. Vamos todo mundo junto em voz alta. De maneira que teve grande riqueza e honra. Eu gosto da minha tradução porque em vez de honra diz glória. Glória é uma forma de honra. Mas o Senhor quer que você tenha grande riqueza e honra. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que as riquezas que eram para estar na mão dos filhos de Deus estão na mão do inimigo. Porque Adão e Eva colocaram lá. Mas veio Jesus e ele já tirou as chaves da mão do inimigo. Não está mais na mão dele. Mas agora sabe o que falta? Falta você, falta eu chegar e dizer, solta do que é meu. Tirar das mãos do inimigo. Riquezas, honra, glória. Deus quer fazer isso com você. Aí você pode perguntar, pastor, mas que tal se Deus me concedeu para não ter isso? Bom, toda regra tem exceções. Tem gente que Deus levantou para ser mártir. Se você ler o livro do Apocalipse, estava lá as almas lá
dos santos lá no céu, dizendo: mas Senhor, até quando o Senhor não vinga as nossas vidas? Aí Deus dá uma roupinha branca para eles e diz: espera um pouquinho, até que se cumpra o número dos conservos de vocês que vão ser mortos por meu nome. Tem gente que foi escrita a história dele para ser isso. Mas essa é uma exceção. Essa é uma exceção. Não é a regra geral. A regra geral é essa que está aí. É que Deus fez tudo o que fez, colocou na nossa mão. Sabe quando Deus criou Adão e Eva e pôs no jardim e disse para eles: crescei e multiplicai? Sabe o que Deus estava pensando? À medida que eles iam crescendo, eles iam expandindo o jardim sobre a terra. Expandindo o jardim de Deus. Sabe por que veio espinhos e tudo isso? Por causa do pecado. Mas Deus hoje está colocando ele no primeiro jardim dele. Está colocando você no primeiro jardim dele. Sabe qual que é o primeiro jardim de Deus? A igreja. Você vai entrar no grande jardim de Deus quando você passar por essa porta de entrada chamada igreja, o primeiro jardim do Senhor. Você vai dizer: mas pastor, igreja é o jardim de Deus, mas olha os problemas que há na igreja. Irmãos, no jardim tem rosa. Você já tentou ir lá assim, agarrar a rosa de qualquer maneira? Ela tem espinho. Vai sair sangue da sua mão. Por que rosa tem espinho? Para você tratar gentilmente com ela. Sabe? Nós precisamos aprender isso com os nossos, fazer isso com nossos irmãos. Tratar gentilmente. Eles são como flor. A Bíblia diz que Jesus era a rosa de Saron. Sabe o que quer dizer isso? Vou explicar para vocês. Rosa de Saron era uma rosa branquinha que tinha em certo lugar. Que quando era tocada por alguém, nas suas pétalas, ela virava vermelha. Aquilo era um símbolo da pessoa de Jesus. Imaculado, mas quando nossos pecados tocaram nele, verteu sangue. E isso aconteceu para que todos nós pudéssemos ser rosas brancas. Então o jardim do Senhor é a igreja. Mas tem aqui algumas coisas para lembrar a gente que a gente precisa tratar com cuidado. Ok? Então olha só que coisa interessante. E aí continua dizendo: veio o terror, e não fazem guerra. Alguns dos filisteus mandam presentes. Josafá, versículo 12, por favor. Veja o que está escrito nesse versículo. Versículo 12, vamos lá? 2 Crônicas 17, 12. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades armazéns. Sabe por quê? Porque na vida dele, o Senhor que o engrandecia era visto. Porque ele era um homem da palavra. Ele era um homem que seguia os mandamentos do Senhor. Ele era um homem que tinha o coração usado para servir o Senhor. Era um homem de escolha, que sabia quais eram as prioridades na escolha. Se você tiver o temor do Senhor no seu coração, Ele vai mandar sobre os inimigos, qualquer tipo de inimigo, o capeta, gente malvada que é escravo do capeta, que está tentando contra você, o Senhor vai mandar um terror sobre eles. Está escrito lá naquele texto que eu citei para vocês do Deuteronômio: eles vão vir contra você por um caminho e vão fugir por 7. Amém? Eu quero terminar com essa pergunta. Como é que vai ficar essa história na sua vida? Ou como vai ficar a história da sua vida? Será que você vai morrer, ir para o cemitério, sem ter visto tudo aquilo que Deus planejou para você? Sem ter tomado posse de tudo que Deus planejou para você? Eu estou disposto a não deixar isso acontecer comigo. Estou disposto. E você?